Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia abençoado, uma oportunidade poderosa que o Senhor nos dá para fazermos deste dia o melhor dia das nossas vidas. Até então, você sabe que devido ao feriado de quarta-feira, hoje nós faremos a nossa Casa Firme. Então, começamos às 7 horas com o culto do Homem Forte e durante todo o dia os trabalhos abençoados para a família. Então vamos buscar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento. Vamos estabelecer a nossa casa na rocha, que é o Senhor Jesus, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero ler para você uma passagem aqui de Daniel 1, 5 a 21. É um pouco longa, então peço que você preste bastante atenção. Tá bom? Diz assim, ó. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir o rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. Daniel chamou Belsassar, que quer dizer Bel proteja a sua vida. Hananias denominou Sadraque. Misael é Mesaque e Azarias, que é Abednego. Daniel, porém, decidiu em seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia, aquele mordomo advertiu Daniel, dizendo: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: Peço-te que faças uma experiência com teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhes havia sido designados, e em lugar dessas iguarias e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Veja que eu precisei ler essa passagem, um pouco extensa, para você entender que tudo tem um processo. Nós vemos Daniel e esses jovens passando por um longo processo. Um processo de sair da sua terra, de serem levados como escravos, de estarem numa terra nova, de se colocarem diante de uma nova cultura, de novas práticas, de novos deuses. E eles decidiram não se contaminar. E tudo que eles fizeram
até chegar esse momento, foram atos de fé. E Daniel foi aquele que encabeçou toda aquela situação. E veja que o propósito de Daniel foi apenas não se contaminar. Então analisa esse detalhe. Muitos não querem pagar os preços da vida e estão pagando preços caros por não tomarem boas decisões. Então não quer pagar o preço de ser uma pessoa espiritual, de conhecer a Deus, de ler a palavra, de parar de ser guiado pela carne, de parar de ser guiado pelas emoções. Então estão sendo guiados pelas emoções, pela preguiça, pelas impulsividades, e estão tendo uma vida desgraçada. Todos os outros jovens que acharam difícil demais não se contaminar, acharam difícil demais se abster da comida, dos prazeres, do vinho, do rei. Eles tiveram as bênçãos deles, os prazeres deles, naquele momento. Eles acharam difícil. Ah, não, Daniel, está muito difícil. Muito complicado ficar sem comer carne, é muito complicado sem beber vinho, muito complicado essa vida, Daniel. Não, não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Então como é que eu vou viver uma vida poderosa, viver 10 vezes mais, 10, 15, 20 vezes mais, se eu não estou disposto a pagar o preço necessário para isso? Foi difícil? Com certeza. Mas olha só, Daniel permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Então mudou o império e Daniel continuou lá. Então veja só, ele primeiro teve a fé de pedir, ele não poderia ter ficado quieto. Falei assim, ó, a gente só vai comer, ó, vamos aqui, o Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, vamos aqui nós 4, só comer vegetais. Não, ele teve a fé de falar com o supervisor, com o cozinheiro, para pedir, ó, a gente quer fazer diferente. Então, analisa por 10 dias. Se a gente tiver diferente, faça do jeito que você quiser. E o Senhor os favoreceu. O Senhor abençoou aquele homem para que ele fosse bondoso com eles. E eles estavam cada vez melhores. Enquanto todos estavam comendo todas as comidas, eles com a comida regrada estavam muito mais saudáveis, muito mais dispostos, como nós acabamos de ler. E o Senhor os abençoou com dons, talentos, Daniel com o dom de interpretar sonhos, e o rei os inquiriu, o rei perguntou, o rei fez os testes, as perguntas, e eles foram incomparáveis. Então veja, nós temos favor para viver 10 vezes mais, para sermos 10 vezes mais saudáveis, mais abençoados, mais felizes, mais inteligentes, mais sábios, mais vitoriosos, mais fortes. Nós temos esse favor. Nós temos, mas nós precisamos pagar o preço certo. Veja que foi uma longa leitura, mas para mostrar que eles chegaram como mais um. E eles se destacaram de uma forma extraordinária. Mas não é de graça. Uma vida vitoriosa não vem de graça. As coisas não acontecem sozinhas, elas são provocadas. Veja que a atitude desses meninos foi provocada. Eles tiveram fé, eles tiveram postura, eles tiveram resiliência. E qual foi o objetivo deles? Eles queriam ficar na corte do rei? Não. Eles só queriam não se contaminar. Então, é isso que nós precisamos entender. O motivo principal da nossa vida é adorar a Deus. O motivo da nossa vida é buscar a santificação. E quando nós entendemos isso, o Senhor nos recompensa de formas que nós nem imaginamos. Eles só queriam manter a sua santidade. Eu não quero esses ídolos, não quero essa cultura, eu não quero essa vida, eu quero manter meu foco, eu quero buscar a Deus de verdade. E o Senhor os honrou acima de todas as outras pessoas, de todos os místicos, adivinhos, magos que haviam lá. E o que havia de melhor estava lá com eles, na corte do rei. E eles se sobressaíram, além de todos os outros. Então você quer uma vida abençoada? Esse é o caminho. É santidade, é purificar o seu coração, é buscar esse relacionamento com Deus, é não buscar agradar a sua carne, agradar as pessoas. Então creia nisso. Creia, entenda isso. Nós temos favor. Então não fale mais que é difícil, não fale mais que é complicado, não fale mais que você não consegue.
Faça o que tem que ser feito e Deus fará a parte dele. Escolha apenas não se contaminar como Salomão. Salomão só pediu, Senhor, eu quero sabedoria para administrar bem o povo, para cuidar das pessoas. E o que Deus fez? O abençoou com tudo que ele não pediu. Ele se tornou o maior rei da história, o mais sábio, o mais rico, o mais influente, o mais poderoso. Ele pensou, eu não quero desagradar a Deus, eu quero cuidar bem das pessoas que o Senhor me confiou. Daniel e os jovens a mesma coisa. Ele não pensou, eu quero impressionar Nabucodonosor. Não, eu só não quero desagradar a Deus. Eu só não quero me contaminar. Então esse tem que ser o nosso foco. Seu foco não tem que ser agradar pessoas, ser bilionário. Seu foco não tem que ser o cara dos caras, não, o top das galáxias. Não, o seu foco tem que ser agradar a Deus. E isso vai te conduzir a todos esses outros sonhos. Mas quando o primeiro é a servir a Deus, é buscar a Deus, é ter integridade, é realmente entender o que nós temos que fazer e fazer. Eu não ficar apresentando as desculpas, porque eu não gosto, eu não quero, não estou com vontade, eu tô assim, tô assado. Não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, pronto. Faça o que você tem que fazer, não apresente mais desculpas. Faça o que você tem que fazer na sua saúde, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos. Faça, sem ficar falando, eu não gosto, não quero, é difícil, o outro tá assim, o outro tá assado, o outro me fez isso, o outro fez aquilo. Não, faz o que você tem que fazer. Não dependa dos outros, dependa de Deus e tome as suas decisões em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, muito gratos por cada dia, por cada oportunidade, por esse dia que o Senhor nos prepara, Senhor, e eu peço a cobertura do Teu sangue, eu peço que o Senhor nos ajude, eu peço que o Senhor nos abençoe, eu peço a abertura mental, meu Pai, que cada um receba, meu Pai, esse espírito, essa coragem, que entenda, Senhor, de uma vez por todas, que uma grande vida vai depender dessas escolhas, Senhor. Nós não podemos buscar por todas as demais coisas, como nós aprendemos com o Senhor, mas buscar primeiramente o Senhor, a sua justiça, e aí sim as demais coisas são acrescentadas. Nós vemos esses meninos, meu Pai, buscando pela coisa principal e tudo sendo acrescentado. Nós vemos Salomão buscando pela principal e todas as demais coisas sendo acrescentadas. Então que haja esse espírito, meu Pai, essa determinação, essa decisão em cada um aqui, Senhor. Que temos aqui homens e mulheres fortes, determinados, agressivos na vida, focados nas coisas certas, que venham aqui a vencer, meu Pai, a carne, vencer os pensamentos errados, vencer os velhos padrões, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado por esse dia, por essa mensagem, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.